Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, estamos aqui para a nossa 7ª aula de Teologia Contemporânea e hoje nós vamos ver o teísmo aberto e outros movimentos modernos. A minha ideia aqui não é esgotar, né? Não é esgotar esses assuntos, na verdade é fazer uma apresentação de algumas teologias, alguns movimentos teológicos, alguns deles com as roupagens assim muito bonitas, infelizmente alguns deles até defendido por pessoas que no passado foram verdadeiros defensores da doutrina correta, mas que acabaram, por um motivo ou outro, se desviando. Eu sempre fico pensando muito naquela palavra do Senhor, né? Não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Então, você vê as pessoas, eles, às vezes, seguindo certas tendências e fugindo da boa teologia bíblica. Então, nós vamos conhecer um pouquinho desses movimentos, nós vamos falar do teísmo aberto, vamos falar das igrejas emergentes, que são uma coisa hoje muito curiosa, e também de algumas teologias que eu chamei aqui de teologias woke, e aí você vai entender por que eu dei esses nomes aqui, tá? E como eu tenho dito, às vezes o mais importante nisso tudo, você não vai guardar tudo de uma vez, você não vai entender tudo de uma vez, mas o conhecimento desses pontos, ele gera em nós um alerta. Opa, isso aí eu já vi em algum lugar, tem alguma coisa aí que não é correta. Então você começa a se prevenir, né? Eu falo isso porque hoje nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados com informações, com frases, com trechos, com livros, enfim, com um monte de coisa, e às vezes, se nós não tivermos um conhecimento que nos possibilite filtrar, é muito fácil ser arrastado para doutrinas, como está escrito, né? Doutrinas várias e estranhas. Então, vamos lá, nós vamos chegar aí onde nós queremos. Então, vamos caminhar aqui. Eu quero começar falando sobre o teísmo aberto. Só lembrando aqui, eu acho que é importante isso, teísmo é crença em Deus, tá? Quando a gente fala teísmo aberto, nós vamos ver assim que é uma mudança, e uma mudança assim significativa no conceito de Deus. Eu acho que uma coisa muito clara, biblicamente clara, é a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ou seja, Deus é aquele que sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Qualquer referência a Deus que seja menor, dizer que Deus não sabe tudo, que Deus não pode tudo, que Deus não está em todo lugar, é uma diminuição de quem Deus é. Tá? Isso aí, então, eu quero deixar isso bem claro para você, para a gente entrar aqui no teísmo aberto. Bom, o teísmo aberto, gente, o que ele afirma, né? Essa aqui, inclusive, é a afirmação de um dos principais nomes do teísmo aberto, que é o Clark Pinnock. Você vai encontrar até alguns livros antigos dele, muito bíblicos, ele defendendo a verdade bíblica de uma maneira muito forte, mas que depois ele se perdeu. Então ele fala assim, ó, Deus é onisciente no sentido de que conhece tudo o que pode ser conhecido. Assim como Deus é onipotente no sentido de que pode fazer tudo o que é possível ser feito. Contudo, ações existem para serem conhecidas. Deus pode conjecturar o que você vai fazer na próxima sexta-feira, mas não pode saber com certeza por que você ainda não fez. Veja, entre as características da onisciência de Deus, do conhecimento de tudo, uma dessas características da onisciência é que Deus conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Então, o futuro não surpreende Deus porque ele sabe aquilo que vai acontecer. Isso faz parte da sua onisciência, num aspecto específico, que é a presciência. Ele sabe de antemão aquilo que vai acontecer. Nada pega Deus de surpresa. Agora, quando você olha essa afirmação do Clark Pinnock, assim, Deus pode até imaginar, pensar, conjecturar o que você vai fazer na sexta-feira, mas ele não sabe porque você ainda não fez. Deus só vai ficar sabendo o que você fez na sexta quando você fizer. Ah, era isso que você ia fazer. É uma coisa tão espantosa que alguém chegue a essa conclusão que me dói, sinceramente me dói. É mais ou menos assim,
chegou na sexta, ele viu o que você fez e falou, olha só, eu tinha cogitado até, eu tinha conjecturado. Não tinha certeza, mas eu conjecturei que ele poderia vir fazer isso. Agora eu vi, olha, eu acertei, ele fez isso. Gente, isso não é o Deus da Bíblia. Isso não é o Deus da Bíblia. Agora, eu queria só compartilhar aqui algo sobre o Clark Pinnock, por que ele chega nessa conclusão. Segundo dizem, tá, assim, as narrativas, ele era um pastor e um dia tinha uma jovem da igreja dele que queria casar com um determinado rapaz. E eles oraram e entenderam que era a vontade de Deus que ela casasse com esse rapaz. Mas, depois de casar, esse rapaz, que parecia ser um bom crente correto, se revelou uma coisa terrível, quase matou a moça, matou... Sei que ele fez uma coisa muito ruim, esse rapaz. E aí ficou aquele choque, mas Deus não tinha autorizado, Deus não tinha dito que deveria, Deus não tinha aprovado. Então, o Clark Pinnock, diante dessa experiência humana, ele chega à conclusão de que Deus não sabe tudo. Deus se surpreendeu também com aquilo que o rapaz fez. É como se, olha só a que ponto chega uma má teologia. Chega a ideia assim de que Deus achava também que o rapaz ia dar certo com a moça e depois viu que não dava, né? Não é um absurdo você pensar nisso? Isso aconteceu, não sei se vocês vão lembrar, lá na primeira aula, quando eu disse que a experiência, ela também faz parte da teologia, mas que a experiência, ela precisa ser colocada e analisada na régua da teologia. Quando eu pego uma experiência e eu quero transformar isso, né? Eu quero transformar isso em algo dogmático, algo que está revelando Deus, a minha experiência, a coisa começa a ficar complicada. Porque a Bíblia está lá, só você ler o Salmo 139, diz que Deus conhece tudo sem que haja um dos nossos dias. Ele sabe tudo. Aí ele não sabia isso. Eu posso não ter uma explicação para algo, mas eu não posso deixar que uma experiência mude aquilo que a Bíblia fala de Deus, porque a revelação, a autorrevelação de Deus, nós temos nas Escrituras, e lá no Salmo 139 fala, Senhor, tu sabes tudo, sem que haja uma palavra da minha boca, tu sabes tudo. Todos os meus dias estão contados por ti. Então, quando eu tenho uma experiência, e aquilo que eu extraí da experiência se sobrepõe ao que a Bíblia fala, eu tenho que rejeitar a minha interpretação da experiência. Eu tenho que interpretar a minha experiência à luz do que eu sei de Deus. Agora, eu nunca posso interpretar a Bíblia à luz da minha experiência. Aí a coisa foi complicada. Você entendeu o problema aqui? Então, esse teísmo aberto, ele é algo muito, muito chocante. Deus não sabia que ia ter aquele desastre, Deus não sabia que aquela pessoa ia agir daquele jeito, ele não sabe tudo, ele só sabe o que é possível saber, mas ele não sabe porque a pessoa ainda não decidiu. Tem uma coisa, vou até aproveitar aqui e comentar com vocês nessa aula, que eu acho estranho as pessoas pensarem desse jeito. Vamos imaginar que a minha decisão daqui a um ano, sei lá, seja eu mudar para os Estados Unidos, né? E Deus fala que eu vou mudar para os Estados Unidos. Um exemplo, né? De alguma maneira ele fala, ele mostra. Algumas pessoas, elas falam assim, mas então se Deus já sabe que você vai mudar, significa que você não tem poder para decidir, você não tem poder para decidir, porque já está falando que você vai, então você vai fazer aquilo. Aí não é que Deus já sabe o que eu vou decidir. Então, embora a decisão seja livre minha daqui a, sei lá, 10 anos, para ir para os Estados Unidos, ele já sabe qual vai ser a minha decisão. Então, eu chego lá, eu fui livre para me decidir. Ele apenas sabia o que eu ia decidir. Então, a presciência de Deus não anula a minha liberdade. Não anula a minha liberdade. Quanto a coisas que eu entendi que Deus quis pôr desse jeito, daquele jeito, e não foi, é simplesmente que eu posso ter entendido mal o que Deus disse, né? Eu posso não compreender o compromisso de Deus naquela ocasião. Tem uma série de coisas para se pensar. Agora, o que eu não posso é mudar a essência de Deus, que é onisciente, para dizer que Deus não sabia o que ia acontecer, né? Mas vamos lá. Tem até uma frase aqui do Luiz Saião, combatendo esse tipo de pensamento, que ele fala assim: Deus precisa deixar de ser Deus, tornando-se menos onipotente e onisciente, para que não seja responsabilizado pelo sofrimento do mundo. Teísmo aberto
representam uma reação exagerada contra o calvinismo. O que o Luiz Saião ele quis dizer aqui, né? Porque ele fala assim, Deus não sabia que ia ter o tsunami lá no sudoeste da Ásia, né? No sudeste da Ásia. Deus não sabia que aquele avião ia cair. Deus sabe tudo, gente. Mas se ele sabia e não impediu, então ele é o culpado. Não, né? Essa ideia de qualquer mal que aconteça, a culpa é de Deus, é algo que não vai se encaixar nunca em nenhuma teologia. Então, anular a onisciência, anular a onipotência, dizendo que Deus não sabe ou não pode evitar determinada coisa, é uma distorção de quem Deus é. E é claro, assim, a pessoa, o calvinismo, às vezes, ele pode se tornar demasiadamente fatalista, demasiadamente é Deus quem fez aquilo, então vai para o outro lado. Não, aconteceu isso de mal, mas Deus não sabia. Isso não é bíblico, isso não é equilibrado. Deixa eu dizer, a primeira coisa que nós temos que assumir é que, embora nós possamos aprender muitas coisas sobre Deus, que nós possamos aprender muitas coisas sobre o agir de Deus no mundo, nós nunca saberemos tudo e nunca entenderemos tudo. Agora, não entender tudo não significa não entender nada. Então, quando eu quero entender tudo e eu fico distorcendo as escrituras para tentar explicar tudo, a coisa fica complicada, né? Então, só abrir aqui esse parênteses para a gente ter cuidado. Mas vamos lá, algumas coisas sobre teísmo aberto, algumas definições. Teísmo aberto é a teologia que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Seus defensores apresentam outra definição, onde afirmam pretender uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus, na qual se afirma que Deus não conhece o futuro plenamente e pode mudar de ideia conforme as circunstâncias. Deu para você ver aqui? Deus não vai mudar de ideia, né? Deus não mente e Deus não se arrepende. Algumas passagens bíblicas, elas simplesmente mostram, e aqui eu acho importante falar isso, né? Elas apenas mostram as coisas de uma perspectiva terrena. Por exemplo, Deus falou que ia destruir a cidade de Nínive, pegar aqui o livro de Jonas, e quando o povo se arrepende, ele não destrói, tá? Não, Deus mudou de ideia. Não, gente, Deus não mudou de ideia. Deus agiu conforme ele mesmo. É só você ler Jeremias 18. Jeremias 18, Deus fala, se eu disser que vou destruir um povo, e esse povo se arrepender, eu não vou destruí-lo. E se eu disser que eu vou edificar um povo, e esse povo pecar contra mim, eu não vou edificá-lo. Então, isso faz parte do princípio divino, que numa visão temporal, numa visão cronológica, numa visão humana limitada, parece que ele mudou de ideia, porque ele falou que ia destruir, não destruiu. Não foi isso que aconteceu. Falou que ia destruir por causa do seu pecado. Eles se arrependeram, ele, na sua natureza misericordiosa, não destruiu. Então, eu quero que a gente entenda, assim, que agora o teísta aberto, o que ele quer fazer? Não, é que Deus mudou de ideia. Não é que Deus não sabe tudo. É que Deus está... Ele chega ao ponto de dizer que Deus está aprendendo. Deus está aprendendo. Deixa eu lembrar vocês que todas essas teologias, como eu tenho falado aqui, os seus autores, eles usam termos técnicos, às vezes muito complexos e profundos, e escrevem muitos livros, então eles conseguem muitas vezes moldar a mente das pessoas. É onde nós temos que aprender a discernir de uma maneira bíblica e clara aquilo que não corresponde à palavra de Deus. Vamos continuar, que tem algumas coisas para falar aqui, algumas questões gerais. Bom, o teísmo aberto está relacionado a uma coisa chamada teologia do processo, uma abordagem teológico-filosófica que tem no pensamento do North Whitehead sua inspiração. Segundo Whitehead, sem o mundo, Deus não é Deus. Ainda disse que dizer que o mundo cria Deus é tão certo quanto dizer que Deus cria o mundo. Deus se desenvolve com o mundo e sob a influência dele. Então, assim, na visão do Whitehead, Deus não seria completo. Ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo com o mundo. Mais ou menos assim, Deus poderia existir sem o mundo, mas ele preferiu aprender e crescer com o mundo. Então, dentro dessa visão do Whitehead
e de outros teólogos aí que vão desenvolver a chamada teologia do processo, é como se Deus estivesse crescendo em conhecimento, crescendo em aprendizado, que Deus também estivesse se desenvolvendo. Isso não faz qualquer sentido. Deus é o absoluto, ele já é absoluto em tudo. Ninguém pode acrescentar nada a Deus, ninguém pode tirar nada de Deus. Ele é pleno. A palavra, qual é a atribuição de Deus? Deus é perfeito, no sentido que não há nada a acrescentar a ele, não há nada a ser colocado a ele. Mas, dentro dessa teologia do processo, começa a ter essa ideia de Deus aprendendo. E aí onde vamos desembocar nesse teísmo aberto, tá? Mas tem algumas coisas para a gente pegar aqui. Alguns pontos aqui. O nascedor do teísmo aberto é a teologia do processo, surgida ali já na década de 30. Então, veja só, isso não é uma coisa que veio de agora, mas é algo que já vem lá de trás, tá? Ou seja, década de 30 tem quase 100 anos. Claro que isso não é da noite para o dia que ideias como essa se desenvolvem. Também ela é algo que não está presente em tudo quanto é lugar, mas eu quero que você esteja sempre atento, que nós vamos ver um autor como Clark Pinnock, gente, era um autor muito conhecido dentro do contexto ali americano. Tem livros dele traduzidos para o português, e de repente ele se perde dessa maneira. Mas vamos lá. A teologia do processo foi e é uma tendência filosófico-teológica chamada de panenteísmo, que consiste na aproximação do pensamento teísta e panteísta. A teologia do processo e sua nova roupagem nasceram para tentar livrar Deus da culpa do sofrimento. Clark Pinnock e John Sanders, que é outro nome forte, tornaram-se os principais teólogos defensores do teísmo aberto. Ou seja, ambos eles vão dizer o seguinte: por que o sofrimento acontece? Por que Deus permite? Porque Deus não sabe que o sofrimento vai acontecer, Deus não sabe ainda como lidar com esse sofrimento possível, então ele só vai aprender isso à medida que o tempo passar. Esse é o seu Deus? Esse é o Deus da Bíblia? Em nenhum momento você tem esse aspecto de Deus. Deus ele é absoluto e pleno em todo o tempo. Continuando aqui, ó, teologia relacional é outra nomenclatura que aglutina a filosofia da teologia do processo teísmo aberto. Portanto, o termo teísmo aberto é uma criação do final do século XX, mais precisamente cunhada em 1980 pelo adventista Richard Rice e nascida da gravidez da teologia do processo, fecundada na década de 30 e também conhecida como panenteísmo. Então, você vê os nomes aqui: teologia do processo, teísmo aberto, teologia relacional, panenteísmo. Todos esses termos, às vezes eles são usados, às vezes não são usados, só a ideia está aí. Mas a ideia aqui é que Deus ele não é completo, ele não é pleno, ele não sabe tudo, ele não pode tudo, ele vai crescendo juntamente com o tempo. Esse Deus, quero já deixar bem claro aqui, não é o Deus bíblico, tá? Mas vamos aqui, tem mais algumas coisas para a gente aprender. O teísmo aberto defende que Deus se relaciona intimamente com o homem em detrimento da sua onisciência, que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio. Então, é mais ou menos assim, você é livre. Então, significa que Deus não sabe o que você vai decidir. Por que não, criatura? Por que não? Não tem nenhuma... isso chama-se presciência. Ele sabe o que eu vou decidir. Ele sabe as minhas escolhas possíveis. Não é porque eu sou livre para escolher que ele não sabe o que eu vou escolher dentro da minha liberdade. Não tem nenhum sentido isso. Mas continua aqui, ó. Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro, pois esse futuro ainda não teria existência na presença de Deus, dado o livre-arbítrio do homem concedido por Deus. É que uma das descrições melhores de Deus conhecendo o tempo é uma ideia do C.S. Lewis que ele conta. É como se você tivesse uma linha. A linha do tempo todo. Deus, ele olha para essa linha completa, ele olha para a linha do passado, do presente e do futuro. Então, para ele, tudo é passado, presente e futuro, porque ele está vendo tudo como uma coisa só. Então, essa coisa de Deus está esperando a coisa acontecer para ele saber, não está falando do Deus bíblico. Continuando aqui. Segundo o teísmo aberto, Deus é todo-poderoso exatamente por abrir mão Deus é todo-poderoso exatamente por abrir mão de alguns dos seus atributos. Deus, mesmo tendo ausência de controle sobre as escolhas humanas, é capaz de governar o mundo vaticinado. Deus precisa deixar de ser Deus.
tornando-se menos onipotente e onisciente, para que não seja responsabilizado pelo sofrimento do mundo. Opa! Né? Então, é mais ou menos assim, se há um sofrimento, Deus é o culpado. As pessoas estão aí, elas fazem escolhas ruins, elas tomam decisões ruins. Quando essas decisões ruins, suas escolhas ruins, trazem consequências, aí a culpa é de Deus. Então, para isso não acontecer, Deus não sabe, Deus não conhece, Deus não viu, né? Então, esse é o caminho, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. O termo aberto se usa porque Deus se abre para um relacionamento com o homem, se expondo a riscos como teria acontecido com Jesus ao ser despojado, humilhado e posto em risco a glória que tinha no céu. Eu fico, às vezes, olhando, um termo, nós vamos ver aqui, aparece muito no texto aberto, que Deus está se arriscando. Deus está se arriscando. Opa, Deus se arriscou, podia ter dado errado. Gente, Deus sabe tudo, sabe? Eu gosto daquela, não tem aquela frase, né? Minhas ações são friamente calculadas, tudo é calculado, então Deus não corre risco, no sentido que nós corremos risco, porque Ele está no controle de tudo. É muito interessante quando você vê Jesus, que é Deus que se torna homem, que Ele estava tranquilo. De certo modo, está tranquilo. Quando ele chega, quando o Pilatos fala assim para ele, por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te condenar e poder para te livrar? Ele falou, se não fosse do céu te dado, nenhum poder você tinha. Né? Então, ele sabe quem é que está no controle. Então, não existe isso de Deus estar arriscando, porque ele sabe tudo aquilo que ele está fazendo. É realmente afirmações absurdas sobre Deus. E aí eu queria, então, resumir isso aqui, ó, que seriam 5 pilares do teísmo aberto. Primeiro deles, o maior atributo de Deus é o amor. E aí é um problema sério, quando você hierarquiza os atributos. Parece uma coisa muito simples, o maior atributo de Deus é o amor. Aí você era que não, o amor de Deus é maior do que a sua onipotência, o amor de Deus é maior do que a sua onisciência, o amor, não, gente, é tudo igual, Deus é completo em tudo, assim como Ele é todo amor, Ele é todo poder, assim como Ele é todo poder, Ele é todo conhecimento, assim como Ele é todo conhecimento, Ele é todo presença, não existe essa hierarquização. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que o amor de Deus abriu mão do sua onipotência, sua onipresença, de sua onisciência, de conhecer as coisas. Esse é um primeiro pilar, parece bom, mas é uma distorção de quem Deus é. Segundo, Deus não é tão soberano assim. Deus não tem controle de tudo. Deus não sabe tudo o que vai acontecer. Então, isso é algo muito sério, a gente está negando o Deus da Bíblia. Terceiro, Deus não conhece o futuro, pelo menos não conhece profundamente. Lembra da primeira frase lá do Pinnock? Deus, ele conjectura. O que é conjecturar? Ele fica, pode ser que a pessoa decida assim, mas pode ser que ele decida assim, como se fosse essas coisas possíveis. Não, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Deus, vou lembrar aquilo assim, um pássaro morre sem conhecimento, sem permissão do Pai Celestial. Então, ele tem controle de todas as coisas. Quarto, Deus se arrisca. Se arriscar é dizer assim, existe a possibilidade de perder, existe a possibilidade de falhar, existe a possibilidade de Deus perder, existe a possibilidade de Deus falhar. E, por último, Deus comete erro, aprende e muda. Então, assim, enquanto que fala assim, Deus estava errado quando ele pretendia destruir Nínive, né? Mas ele aprendeu que não devia e mudou. Gente, isso é uma negação de quem Deus é. É óbvio que há uma dificuldade muito grande para nós, seres humanos, entender todas as ações de Deus. Nós temos que ter uma humildade de falar que algumas coisas nós não vamos compreender, nós não vamos entender. Em parte, conhecemos, disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 9. Em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Como é que Paulo, que era uma pessoa que teve uma revelação de Deus tão profunda, ele termina o capítulo 11, na verdade é toda uma série, 9, 10 e 11 de Romanos. Como é que ele termina ali? Ele termina com um hino dizendo o quê? Ó profundidade das riquezas.
tanto da ciência como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus juízos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Né? Então, nós temos que pensar que esse Deus, ele é muito maior do que o nosso pensamento possa abranger, e nós nunca vamos conseguir entender plenamente a sua obra. Vai ter momentos que eu não vou entender, mas eu querer mudar a natureza de Deus, dizer que o maior atributo de Deus é amor, que levou ele a negar os outros atributos, dizer que ele não é tão soberano assim, que ele não conhece todo o futuro, que ele se arrisca, que ele erra e aprende. Você pode ter certeza, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Aqui, gente, tem algumas obras de alguns autores, eu queria que vocês conhecessem. Clark Pinnock, John Sanders, John Cobb, Charles Hartshorne, difícil, né? Gregory Boyd, William Hasker e David Basinger. Olha esses nomes, às vezes você vai ganhar um livro, vai comprar um livro, achou interessante o título de um livro, vê se não está aqui. Porque, com certeza, você vai ver esses livros e eles vão te atrapalhar muito no seu entendimento de Deus. E eu vou falar, tem coisas nesses livros que às vezes são boas. Tem coisas nesses livros que muitas vezes são bonitas, mas isso não significa que são verdadeiras, tá? Como diz um certo autor, Bruce Wake, o sistema teológico do teísmo aberto entra em colapso se puder ser demonstrado que Deus conhece todo o futuro, todas as contingências, incluindo todas as livres escolhas e ações futuras que suas criaturas farão. E as evidências das Escrituras sobre isso são absurdamente inegáveis. Leia o Salmo 139, leia várias vezes. Você vai ver que o que está revelado ali, de modo nenhum, vai se ajustar à ideia do teísmo aberto, tá? Mas vamos lá. Igreja emergente. Aqui é uma outra, está apoiada, né, em uma outra teologia, né, que hoje nós temos uma coisa chamada pós-modernismo, o mundo, inclusive, que chama de pós-verdade. E essa ideia das igrejas emergentes, elas mudaram muita coisa, tá? Existe todo o movimento dos chamados sem igreja, que eles são focados, às vezes, nessa ideia da igreja emergente, nessa ideia da pós-verdade, nessa ideia que é anti qualquer instituição. Há pessoas que, às vezes, elas estão fora das igrejas porque elas foram machucadas em alguma instituição, e elas, às vezes, por causa disso, podem ter saído, tá? Mas não estou falando disso, estou falando de pessoas que adotam uma visão de mundo em que a igreja, como instituição, com as suas estruturas, com a sua liderança, ela não é necessária. Então, eu posso ser um cristão aí vivendo o meu dia a dia sem ir para uma igreja, sem me reunir no dia a dia. Mas vamos lá, é importante a gente entender um pouquinho isso aqui, ó. As igrejas emergentes, os pontos principais são os seguintes: elas têm aversão à religião organizada. Então, para eles, assim, você tem ali uma igreja com CNPJ, com um prédio, com departamentos, com uma liturgia, um culto organizado, eles abominam tudo isso, tá? Eles negam que existam verdades proposicionais relacionadas a verdades absolutas. Aqui é um ponto mais difícil de entender, para explicar, mas veja só, a gente estuda a teologia e a gente vai aprendendo as coisas básicas da teologia, né? Quais são essas coisas básicas da teologia? Você aprende o ser de Deus, quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, as declarações, proposições, são declarações que Deus faz sobre a verdade. Mas quando você organiza, né? Não sei se você já viu assim, algumas igrejas têm: eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que ele ressuscitou o terceiro dia, eu creio na igreja de Cristo, eu creio no batismo nas águas, tem ali o que eu creio. Isso são as proposições que a Bíblia nos traz. Mas ele fala que essa organização dos credos, daquilo que eu creio, da minha confissão de fé, que isso aí não deve existir. Para ele é uma coisa ruim, tá? Ele se opõe a evangelismo, missões e discipulado. Meu Deus do céu!
É só você olhar a Bíblia, ela fala para você pregar o evangelho, ela fala para você levar a verdade, ela fala para você evangelizar. Paulo, em 1 Coríntios 9, chega a dizer, ai de mim se não pregar o evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Então, quando a gente fala dessas coisas, outra, parece muito simples as coisas, mas é uma negação do cristianismo histórico e bíblico. Olha mais isso aqui, ó. São contra qualquer norma, classificando como legalismo. Então, a igreja fala, tal coisa é errada, tal coisa é certa, eles são contra isso, mas, gente, é só se ler a Bíblia. Os nãos de Deus são muito claros. Claro que a gente não pode cair numa prisão de lei, eu estou seguindo uma simples lei. Não, eu sigo um Senhor. Mas esse Senhor, ele tem normas morais, o mundo tem normas morais, há uma estrutura moral no universo revelada por Deus, onde está o certo e o errado, mas eles são contra, né? Se opor ao cristianismo conservador em sua luta contra eles, se opor ao cristianismo conservador em sua luta contra eles e costumes antibíblicos. Então, veja só, por exemplo, eu não posso ter um horário certo para ter culto, a hora do culto começar, dízimos e qualquer tipo outro de oferta ou de estruturação da igreja, eles veem isso como se fosse uma coisa terrível. Não, então como é que é ser cristão? Eu vou comer uma pizza, aí eu oro com o irmão ali, canto. Então eles acabam criando um evangelho sem estruturas, e isso é besteira. Nem Jesus, mesmo que Jesus criticou o judaísmo do seu tempo, mas Jesus todo sábado estava na sinagoga. Jesus lá em Mateus 23 fala para você ouvir os escribas e os doutores da lei. Jesus obedecia todos os mandamentos da sua época ali e viveu dentro da estrutura e criticou aquilo que estava errado, né? Então, só para você entender que essa igreja emergente, ela vai por esse caminho. Aqui tem alguns autores, e aqui também uma lista longa. Você pode ter certeza, gente, que esse pessoal, daqui a pouco eles estão ensinando heresias. Mas está aqui uma lista de 10 nomes. Dan Kimball, Stanley Granz, Rob Bell, Tony Jones, Eddie Gibbs, Erwin McManus, John Frank, Spencer Burr, Donald Miller, Brian McLaren. Muitos desses autores já estão traduzidos no Brasil. Infelizmente, Stanley Granz foi um excelente teólogo que se perdeu, tá? Mas eu tenho aqui o Rob Bell. O Rob Bell, gente, há um tempo atrás, inclusive no meu site, tem um site chamado Missão Atenas, até pedi para vocês orarem, porque eu preciso refazer o site, que ele está muito ultrapassado, mas lá tem alguns textos, né? Esses textos ainda ficaram lá um tempo, mas esses textos depois vão sumir. Mas esse texto, ele fala, eu queria apagar o inferno, porque ele é um texto baseado numa resposta ao Rob Bell, porque o Rob Bell, ele prega que o inferno não existe. Bom, gente, eu creio em Jesus, eu não creio no Rob Bell. Rob Bell não morreu na cruz pelos meus pecados, Rob Bell não ressuscitou o terceiro dia. E quem morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou o terceiro dia, ele falou do inferno, né? Então, um problema assim, muito sério desse pessoal, é como se eles olhassem, não, o evangelho ele choca muito, ele causa muito constrangimento para as pessoas, e as pessoas não querem esse evangelho, então eles começam a mudar totalmente o evangelho. E aí, todo esse pessoal faz parte dessa visão de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja bíblica que nós conhecemos, tá? E aí eu vou pôr aqui para você também algumas obras que essas pessoas escrevem para aquela mesma finalidade, para você tomar cuidado, tá? Como eu já disse para você, os livros não são maus, né? Tem coisa boa lá, mas embutido ali tem ideias que não são boas. E são algumas muito destrutivas. Então, um novo tipo de cristão. Você vê assim, que toda heresia, e eu falaria assim, lembra que eu citei aqui aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo 4:1, né? Apostatarão alguns da fé, denovidizar doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Pense que essas doutrinas, espíritos enganadores, eles são feios, muitas vezes são muito bonitos, são muito sutis, mas eles contrariam a revelação de Deus, que é a Bíblia. Então, a gente tem que estar atento para isso. Então, aí os livros, um novo tipo de cristão. Por que um novo tipo? O cristão que existe hoje não serve? Uma ortodoxia generosa. Ortodoxia, gente, é a natureza, é a doutrina correta, o ensino correto. Mas quando ele põe generosa, não, é que nosso ensino é muito agressivo. Gente, a Bíblia manda largar o pecado, ela fala que o pecado vai separar o homem eternamente de Deus, que ele vai para o inferno, vai viver eternamente sem Deus, vai sofrer ira de Deus. Ira não é uma coisa que eu criei, está na Bíblia.
A mensagem secreta de Jesus, desvendando a verdade que poderia mudar tudo. Esse pessoal está dizendo, não, tudo que ensinou até hoje é errado, então agora eu vou ensinar o certo. Você lembra que eu falei da tradição na primeira aula? Por quê? Porque vem um pessoal que quer mudar tudo, está tudo errado até agora, eu vim aqui trazer o certo. É assim que nasce a heresia. E as obras do Brennan Manning, que são inclusive vendidas às vezes por editoras evangélicas, Evangelho Maltrapilho, Impostor que Vive em Mim, são obras assim que aparentemente são bonitas, escreve bem, mas que todos os seus fundamentos não são os fundamentos do cristianismo bíblico, tá? Eles questionam as verdades bíblicas de uma maneira sutil e podem fazer você se perder. Então tá aqui para você conhecer um pouquinho. Um novo tipo de cristão, uma ortodoxia generosa, a mensagem secreta de Jesus, desvendando a verdade que poderia mudar tudo, e as obras de Brennan Manning, tá? Aí vamos para o próximo. Aí eu queria muito conversar com você sobre essas teologias woke. Woke, gente, é uma... woke vem de acordado, despertado, né? É um termo que foi utilizado lá nos Estados Unidos para determinado tipo de ações e acabou denominando toda uma sequência, né? Então, quando você vê o feminismo, quando você vê o antirracismo, quando você vê, de alguma maneira, a questão homossexual, a forma como eles são apresentados, eles vêm dentro dessa chamada teologia, vêm dentro dessa visão que é chamada de woke. Então, deixa eu lhe falar assim, toda essa ideologia woke, ela tem dominado as universidades há muito tempo, né? Já não é coisa de agora, e ela tem sua raiz na visão marxista de mundo, nós vamos ver por que tem essa raiz ali. Hoje, até mesmo, a cultura ela foi influenciada pelo woke. Vou dar aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, vou pegar a cultura pop, O que eles fazem? Eles pegam personagens que são consagrados dentro da história da humanidade e mudam o sexo desse personagem. Vou dar aqui exemplo, o exemplo que vem aqui eu vou falar. Por exemplo, vamos pegar aí a história, uma história de heróis que tem aí, desses heróis que hoje você tem muitos filmes aí. Então você tem o surfista prateado. Eles vão fazer um filme novo, não é o surfista, é a surfista. Então muda o sexo. O personagem era homem, eu ponho mulher. Tá? Então isso aqui faz parte. Por quê? Não, porque o mundo é machista, eu tenho que mudar. Só estou dando um exemplo. Muda a cor. Então você tinha a Pequena Sereia, que era ruiva. Aí você faz a Pequena Sereia, ao invés de ser ruiva, eu agora coloco a Pequena Sereia como morena ou negra. Tá? A fada madrinha de algumas histórias da Cinderela moderna, ela já é um homem trans. Então, só estou dando pequenos exemplos. Esse é o woke. Então, ele vê aquele conflito de classes que o Marx tanto falou, né? Proletários contra patrão, ele foi mudado. Agora, o conflito negros contra brancos, homens contra mulheres e homossexuais contra heterossexuais. Então, para eu mexer na cabeça das pessoas, eu mudo toda a cultura. Só que isso influenciou a teologia também, trouxe algumas teologias dentro disso, que é o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Teologia woke são ideologias que foram desenvolvidas a partir das pautas desse movimento. O wokeismo tem sua raiz na luta de classes da visão marxista, mas, ao invés disso, foca em raça, sexo e práticas sexuais. Essas teologias se desenvolveram a partir dessa vertente ideológica. Essas teologias são fruto da visão marxista do mundo. Ao invés do conflito burguês-proletário, que em um contexto americano não fazia sentido, fomentou-se o conflito racial e sexista, onde os homossexuais pegaram carona. Nelas, o aspecto religioso é apenas maquiagem. O que predomina é a visão marxista do mundo, com sua tosca visão binária, opressor e oprimido. Então, vamos lá. Aí eu vou falar de 3 teologias aqui, tá? Não vou me aprofundar em nenhuma delas. A minha ideia aqui é que nós tenhamos apenas um pequeno aqui vislumbre de cada uma delas, que é a teologia negra, a teologia feminista e a teologia gay, tá? Então, veja só,
A Bíblia ela é universalista por natureza. Não há um justo, nenhum sequer. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Dentro da visão bíblica, todo mundo é pecador. O negro e o branco são pecadores. O homem e a mulher, ambos são pecadores. Na teologia gay, vamos talvez pôr aqui a parte, né? A prática sexual, ela tem padrões divinos, né? Só que, devido a certas circunstâncias da sociedade, então se escolheu que esses grupos que supostamente seriam oprimidos, você tem que ter uma teologia que venha combater o seu oposto. Então, o que essas teologias fazem não é trazer paz e reconciliação entre as pessoas, é trazer guerra, trazer conflito, trazer realmente choque entre as pessoas. E é o que ele tem feito ao longo do tempo. Então, vamos lá. Vamos falar da teologia teologia negra. Ela tem, assim, um desenvolvimento maior com James Cone, que é considerado o pai da teologia afro-americana. No final da década de 60, no início de 70, então veja bem que não é coisa de agora, né? Foi intimamente associado ao movimento Black Power de Malcolm X e de outros afro-americanos insatisfeitos com a tática pacifista de Martin Luther King no combate ao racismo. Então, para você que não conhece, Martin Luther King, ele combateu o racismo, mas ele fazia isso de uma maneira sem violência, de uma maneira pacífica. Então, ele conseguiu quebrar toda essa opressão que havia mesmo, né, contra os negros. Vamos lembrar aqui que o negro tinha banheiro de negro, banheiro de branco, você tinha, se um branco entrasse num ônibus, o negro tinha que ficar em pé, todos esses absurdos que tinha lá, e fala absurdos assim terríveis, foram mudados pela ação do Martin Luther King, que é uma pessoa hoje muito valorizada nos Estados Unidos. Mas houve uma outra vertente que também lutou, só que essa vertente, enquanto que a versão do Martin Luther King lutou contra o racismo de uma maneira pacífica e sem violência, inspirada no Sermão do Monte, no Evangelho em Cristo, a luta dos Panteras Negras, inspirados em Malcolm X, o Malcolm X, ela se inspirava no islamismo. Então, ela se inspirava numa violência, numa luta violência no combate ao racismo. Então, essa teologia negra, ela não vai pelo caminho do Martin Luther King, ela vai pelo caminho do Malcolm X, ela vai pelo caminho da violência islâmica. Esse autor, ele foi o professor do famoso Seminário Teológico Union, um seminário famoso pela sua teologia liberal. Lembra aquilo que eu sempre falo, né? Teologia liberal, ela casa com o marxismo e ela vai casar com todos os movimentos do marxismo, ela vai casar com o ecumenismo e aqui ela vai entrar nessa briga com o racismo, tá? Veja só, até hoje, inclusive, recentemente, tenho lido alguns livros de pessoas que não são cristãs, que são negras, que lutam até contra o racismo, né? Mas que eles abominam o movimento woke, porque diz que isso não é uma luta legítima. Então, só aqui um ponto, tá? Como acontece no campo da teologia, o liberalismo teológico se une aos conceitos marxistas para promover a luta de classe. Então, é óbvio que numa universidade como a Union, o que tem lá, o que você tem lá é realmente teologia liberal, só podia gerar esse tipo de coisa. Mas, continuando aqui, James Cone escreveu 2 livros teológicos que abriram as fronteiras e foram amplamente debatidos para justificar o ativismo radical. Teologia Negra e Poder Negro, e uma teologia negra da libertação. Você está vendo aqui, gente? Só presta atenção aqui. Ativismo radical. Então, uma coisa não, eu acho que a gente tem que combater o racismo mesmo, acho que qualquer manifestação de racismo é errada, antibíblica, tá? Tem que ser combatido, mas esse grupo é radical, e veja o nome aqui, ó, Teologia Negra e Poder Negro. Então, aqui, a ideia do poder negro, lembra do Black Power, né, que era dos Panteras Negras, Malcolm X, pega essa vertente aí. E Teologia Negra da Libertação, aquilo que a gente já viu, Teologia da Libertação é junção de marxismo e teologia. Então, é a mesma corrente ali, só que com outro foco. Agora, vê o que ele fala aqui, ó. Ele argumentou que Deus é negro e que o poder negro era a principal mensagem de Cristo para o século XX. E parece que ele apoiou, ou de fato apoiou,
propôs uma guerra racial mesmo. Gente, isso aqui não é evangelho, né? Esses dias eu vi um pastor fazer uma declaração muito forte, né, de que se uma pessoa, ela incita o racismo de negros contra brancos, o ódio de negros contra brancos, essa pessoa não é uma cristã. E é uma coisa que choca, mas é verdade. Então, essa aí é a teologia negra, tá? Vamos para o segundo tipo de teologia aqui, que é a teologia feminista. Às vezes, gente, esse pessoal ele fala assim, se eu sou contra a teologia negra, é porque eu sou a favor do racismo. Gente, isso é um engano, tá? Isso é uma maneira de ludibriar. Não, você pode ser contra a teologia negra, você pode ser contra esse racismo, esse antirracismo woke, e mesmo assim você ser a favor negro. Eles estão dividindo e fazendo coisas terríveis que vocês nem imaginam. Gente, o que eu falo assim, eu só posso falar um pouquinho aqui, né? Esse dia eu fiquei chocado, vou até dar um exemplo ao pessoal aqui. Eu dei muitos anos aula para o pessoal de Giovanni Si, do teatro lá. E o fundador do Instituto Nessie, a gente tem uma amizade há muitos anos, porque desde que ele começou o Instituto, há mais de 10 anos atrás, eu dava aula lá. E ele contou um dia que ele chega, tinha um amigo negro, que ele fez muitas peças, inclusive peças criticando o racismo, e um dia ele vai chegar, esse rapaz está com outras pessoas, ele chega perto e esse amigo dele fala assim, você não pode chegar aqui perto de nós, não. Ele falou, mas por que não? Porque você é branco. Eu falei, não, mas eu sou contra o racismo, a gente já fez peça contra o racismo. Não, mas você nunca vai compreender porque você não é dos nossos. Como assim não sou dos nossos? A gente é irmão, a gente é um em Cristo, a gente... Não, você aqui conosco você não tem comunhão, não. Então você começa a ver que a ideia deles não é trazer paz, a ideia deles é fomentar o conflito. E o caso do feminismo, a mesma coisa. Então, teologia feminista é um movimento encontrado em várias religiões, não é só no cristianismo, tá? Também no budismo e no judaísmo, que reconsidera as tradições, práticas, escrituras e teologias dessas religiões a partir de uma perspectiva feminista. Então, essa aqui é uma definição rápida do que é teologia feminista. Dentro do cristianismo, dentro do cristianismo da teologia feminista, uma das principais representantes dessa corrente é a teóloga Rosemary Reuter, né? Rosemary Reuter. Embora continue se identificando como cristã, suas posições negam a Bíblia, padrão divino, e confere valor a qualquer texto antigo que exalte as mulheres. Então, deixa eu lhe falar assim, o cristianismo, ele não aceita mistura com o marxismo. Ele não aceita mistura com esse antirracismo woke. Ele não aceita mistura com esse feminismo. Mas algumas pessoas, elas insistem que elas são cristãs e que elas são marxistas, que elas são cristãs e que elas são feministas, né? O que acontece? Ela mistura as duas coisas. Mas vai chegar algum momento em que você vai perceber que essa pessoa, ela vai negar os fundamentos do marxismo, aliás, perdão, os fundamentos do cristianismo, e vai abraçar os fundamentos do marxismo. A hora que ela for pressionada, ela vai escolher o lado que é anticristão, você pode ter certeza disso. Foi assim com o Ariovaldo Ramos, é assim com o Ed Renekiewicz, com o Ricardo Goldin. Esse pessoal vai se perder e outros mais vão se perder. Por quê? Porque você está tentando misturar duas coisas que elas são irreconciliáveis. É aquilo que eu gosto de dizer. Marxismo, eu falo assim, que o cristianismo e o marxismo, eles não são como água e óleo que se misturam. Eles, na verdade, são como luz e trevas que se repelem. Eles são, você tentar unir as ideias marxistas, sejam elas o marxismo clássico, ou esse aí, o woke, ou qualquer outro, você está tentando fazer um círculo quadrado, você está tentando fazer uma luz escura, você está tentando fazer um fogo frio, isso não existe, são contraditórios. Então, aí você vai ver o que acontece com essa feminista aqui. Então, ela se identifica, não, eu sou teóloga, eu sou cristã, eu sou isso, mas não é. Não é. Porque as ideias não se combinam. Você imaginou uma pessoa dissesse assim, eu sou um assassino cristão, um ladrão cristão, ou um ator pornográfico cristão? Não dá, gente, porque você está indo
contra os princípios morais do cristianismo. A mesma coisa é você dizer que você a mesma coisa é você dizer que você é um cristão feminista, um cristão woke. Não tem, porque você está sendo contraditório. Sou um cristão marxista. É contraditório, você não pode participar disso. Mas vamos lá, vou continuar aqui, só para a gente ver o que essa Rosemary Ritter tem para nos dizer. Alguns dos objetivos da teologia feminista incluem o aumento do papel das mulheres no clero e nas autoridades religiosas, uma reinterpretação do imaginário da linguagem machista a respeito de Deus, a determinação do lugar das mulheres em relação à carreira, maternidade e estudos sobre o papel das mulheres em texto sagrado e religião matriarcal. Né? Eles vão tão longe assim que eles chegam a propor, as feministas, né, uma retradução. Deus não é homem, Deus é homem e mulher, é Deus deusa, né? Deus deusa. Então, você não pode chamar Deus de ele, é ele e ela, porque Deus é tanto masculino como feminino. Então, por aqui você já tem uma ideia da transformação que eles querem fazer. Aqui, ó, a palavra da Rosemary Ritter. A teologia feminista deve criar uma nova base textual, um novo cânon. A teologia feminista não pode ser feita com base na Bíblia cristã existente. Você viu o que eu falei? Chega uma hora, eu sou cristã. Mas quando ela vai ler a Bíblia é tão contra as ideias dela, que ela fala, não, então eu tenho que mudar a Bíblia. Você está entendendo como essas pessoas se perderam? Então é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a humanidade. Você pode não gostar do que ela diz, você pode não aceitar o que ela diz, é uma liberdade sua, mas o que foi dito, foi dito. Agora, se você quer seguir outro caminho, siga. Mas vamos lá, que o tempo está curto aqui, mas eu quero aqui isso aí. Agora vamos para o último ponto, gente. Aqui eu falo para vocês que é doloroso saber que existe hoje teologia gay. E assim, em muitas proposições da teologia gay, ele aceita a Bíblia toda, ele só não aceita aquilo que a Bíblia fala sobre homossexualismo. E eles fazem manobras, distorções na sua interpretação, para dizer que o homossexualismo é normal, é permitido, e até aconteceu, gente. É um negócio, assim, tenebroso. Então, vamos lá. Teologia gay, ou teologia inclusiva, preste atenção, porque essa palavra inclusiva é usada muito hoje, né? É a tentativa de tornar a prática homossexual aceitável dentro do contexto cristão, reinterpretando os claros textos de condenação à prática homossexual, há uma clara luta para normalizar a relação entre pessoas do mesmo sexo e mesmo para condenar e criminalizar o discurso cristão bíblico. Então, o discurso cristão bíblico sempre foi contra esse tipo de prática sexual e continua sendo. Se for bíblico, ele vai ser. Mas essa teologia, o que ela procura? Ela procura tornar mais... ela vai amenizando, distorcendo. Não é bem assim, não foi isso que ele quer dizer, não é desse jeito. E aí, então, ele faz toda uma distorção das coisas claras que a Bíblia fala sobre o homossexualismo e para tornar aceitável a ideia de um cristão homossexual, tá? Mas o cristão homossexual cai na mesma categoria do cristão marxista. Agora aqui, ó, esse aqui é um trecho de um artigo meu sobre isso, que eu falo assim, ó, se teologia gay for uma expressão aceitável e coerente com o evangelho, devemos nos perguntar se logo não teremos teologia zoofílica. Para quem não sabe, teologia zoofílica é a teologia que, aliás, para quem não sabe o que é zoofilismo, é a prática de sexo entre homens e animais. Então, se você pode ter teologia gay, mas você pode ter uma teologia zoofílica. Ou, para quem não sabe o que é o incesto, é a relação sexual entre pessoas da mesma família. Ou teologia pedófila, ou teologia necrofílica, que é aqueles que fazem sexo com mortos. Então, você pode, de repente, legalizar tudo e normalizar tudo, tá? Desenvolver uma teologia cristã apoiada em uma prática sexual condenada pela Bíblia é mais que um paradoxo. É uma blasfêmia, uma loucura intelectual e um disparate. Eu falaria, gente, só para a gente entender, eu lembro de uma ocasião em que um homossexual, ele foi no programa do Jô Soares, e ele quis usar a Bíblia, vou até mostrar aqui um trecho da Bíblia, para justificar a prática homossexual. E o Jô Soares falou para ele, olha, se você quer praticar o homossexualismo, não vejo nenhum problema.
Eu estava falando como alguém que não era cristão, né? Não vejo nenhum problema, você faz. Agora, você querer justificar isso pela Bíblia e por esse texto, não vejo nenhum fundamento. Então, é como se eles quisessem o aval da Bíblia. Eles não precisam, as pessoas querem fazer o que eles querem, eles não precisam do aval da Bíblia, mas eles que estão buscando nisso, eles estão distorcendo o verdadeiro cristianismo. Ó, algumas coisas, vou rapidamente aqui, gente, que você nunca ouviu falar, porque todo esse movimento homossexual que a gente vive hoje não começou agora. Então, você tem lá na década de 40, o líder do Partido Comunista Americano, que era o Harry Hay, ele sai do Partido Comunista, ele funda a Sociedade Mattachine para difundir a aceitação do homossexualismo. Ele era um homossexual, ele começa essa Sociedade Mattachine. Você nunca ouviu falar, mas ela existe e ela trabalhou nisso. Você tem ali na década de 70, junto com os movimentos de direitos civis, liderados principalmente pelo Martin Luther King Jr., você teve um fato chamado Stonewall. Stonewall era uma rua onde os homossexuais se reuniam e eram perseguidos. Eles começam também a lutar pelos direitos deles, se colocando em igualdade com os direitos raciais dos negros, tá? E então eles lutaram por isso e começaram em um movimento. E com o tempo eles foram brigando por mudanças, inclusive na legislação, na psicologia, no próprio entretenimento, para se tornar aceitável. E foram buscar, sabe quem? As igrejas liberais, lembra da teologia liberal, cara, que vai aceitando tudo, porque sabiam que dentro do cristianismo bíblico, do cristianismo padrão americano, eles nunca seriam aceitados. Então, eles foram para as igrejas liberais e conseguiram que elas aceitassem eles daquela maneira. Então, foi a força deles dentro do cristianismo. E aí você tem a chamada teologia queer. O queer significa esquisito, e aí qualquer prática sexual você tem que aceitar. Então, só para a gente entender que esses movimentos, eles tentam se tornar aceitáveis pela Bíblia e pela igreja. E quem não tem convicção, amor à palavra, ele vai se deixar seduzir. Quem tem, vai se opor, muitas vezes, no meio de muita briga. Então, aqui, olha aqui, ó. Segundo a teologia gay, não existe problema na prática homossexual, desde que os envolvidos sejam fiéis uns aos outros. Em um surto de blasfêmia, a fim de justificar suas inclinações, os proponentes veem relacionamentos homossexuais em pessoas como Ruth e Noemi, Davi e Jonatas e, pasmem, Jesus e João. Eu tenho até medo de falar isso, mas é doloroso, doloroso. Eu pergunto, tem algum cabimento isso? Não, mas eles vão fazer as distorções que eles querem. Aí tem 2 livros indicados aí, gente, que eu acho muito interessante. Um é a Estratégia, que seria a agenda do reverendo Louis Sheldon, e esse outro que eu acho maravilhoso, do Robert Moller, que é Não Podemos Nos Calar, tá? Então, são livros aí que vão ajudar nessa compreensão. Aí, novamente, no meu canal, se lá no meu canal vocês quiserem, gente, tem uma série de programas que eu fiz no passado, chama-se Programa Missão Atenas, que eu trato muito desses temas, seriam interessantes vocês assistirem lá, tá aí minhas redes, tá bom? Deus abençoe vocês, tá aí minhas redes, vocês querendo participar, eu só posso dizer Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.